Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast. Como sempre, eu sozinho. Eu sou um host solitário, né, P? Eu tenho eu e você, cara, só. Gosto sempre de começar os nossos episódios salientando que as nossas gravações são realizadas no Blue Space. Então, se você tem necessidade de gravação de conteúdo, você quer começar um projeto de podcast, isso pode dar autoridade para você, autoridade para sua empresa. Tem bastante ganhos com podcast ou conteúdo no modo geral e você precisa dessa infraestrutura, o Blue Space é o lugar. A gente faz todas as nossas gravações aqui no Blue Space, o contato vai estar com o QR Code na tela e também na descrição do vídeo. Entre em contato com a gente, fala sobre o seu projeto, eu tenho certeza que a gente consegue absorver e fazer a tua ideia crescer. Bom, eu tô aqui hoje, particularmente falando com uma das pessoas que eu mais gosto no mundo. E isso é verdade, quem é do meu círculo pessoal sabe muito bem disso, é a Karen Santos. Então, Karen Santos, conte para nós, ela tá um pouquinho envergonhada, gente. Conte para nós quem é Karen Santos, por favor. Karen Santos, formada em marketing, estou fazendo MBA de gestão com ênfase em liderança e tecnologia. Tenho 24 anos, sou noiva e é isso, eu acho. Não é só isso, ou não é só isso porque a gente vai explorar. Bom, Ká, ontem a gente conversou bastante sobre a gravação de hoje e esse é um dos episódios que talvez, pra mim, vão ser mais marcantes de um modo geral. E isso porque eu acompanhei todo o seu crescimento, a sua trajetória, tudo que você se tornou. Então, a gente vai frisar, vai falar muito sobre a sua carreira e tudo mais, mas principalmente para usar você como um exemplo. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, eu falo na sua frente, já falei na frente de cliente e não vou me cansar de falar. Você é um excelente exemplo a ser aplicado de como as pessoas podem acreditar, fazer e acontecer. Então aqui a gente está falando com uma pessoa que é a gerente comercial Brasil da Blue, que é uma empresa multinacional, e aí é uma pessoa de 24 anos numa posição de liderança e que eu diria que em crescimento foi a pessoa que mais cresceu dentro da empresa. Então assim, antes de você ser a Karen com 24 anos, gerente comercial de uma multinacional, aonde a Karen começou? Quem é a Karen? Eu comecei falando profissionalmente, né? Eu trabalhei numa empresa terceirizada da Natura, então eu trabalhava com atendimento direto. Acho que isso foi uma das coisas também que me desenvolveu na área comercial, mesmo sem necessariamente esse interesse, porque até então eu tinha outros objetivos profissionais. Porque quando a gente sai da escola, né, a gente fica meio, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Como que vai ser e tal? Sim. Então tinha outras coisas em mente. Uma delas era estudar pedagogia ou ciências contábeis, porque a minha tia, enfim, sempre trabalhou com isso. E eu sempre gostei muito de exatas na escola, mas assim, hoje eu fico, meu Deus, um pouco doida. Mas eu trabalhei nessa empresa terceirizada da CSU, no atendimento. Cresci muito rápido lá dentro também, eu fiquei 11 meses, foi o meu primeiro emprego. E eu comecei como call center mesmo, atendendo ali as consultoras diretamente, então auxiliando ela com algum tipo de problema, sei lá, atraso no pedido, ou alguma coisa que veio errado, estrago, todas essas coisas ali que envolvem algum problema que a consultora tinha que resolver para as clientes dela. E logo em seguida eu mudei de área e comecei a atender consultoras com alto nível de ticket... Alto nível não, né? Um ticket médio muito alto. Então, eram problemas muito grandes, porque eram pedidos de 100, 200, 300 mil reais. Então, eu saí direto do atendimento e comecei a ter pouquíssimos casos e trabalhar mais como back-office ali de tentar resolver, porque um problema de um pedido de 300 reais é muito diferente de um de 300 mil. Então, era uma parte mais analítica da coisa, e eu comecei a atuar mais nessa área. E eu acho que eu tinha 5 meses de empresa. E aí, depois disso, eu passei para atender as líderes das consultoras. Então, eu mudei de novo o meu papel ali dentro dessa empresa e passei a atender essas líderes. Também era um fluxo muito menor que o atendimento ali que eu comecei, mas também problemas maiores, porque as gerentes tinham problemas maiores que as líderes e que as consultoras necessariamente. Então, isso também me deu uma bagagem mais analítica das coisas.
E é isso, eu fiquei 11 meses lá e ainda pensava em estudar pedagogia, especificamente porque eu sempre gostei muito de criança. Então eu queria ser professora do berçário infantil, essas coisas, enfim. E aí eu consegui uma bolsa, com a prova do Enem, consegui uma bolsa de 100% para estudar na São Judas, pedagogia. E enfim, o governo dificulta um pouco as coisas e acabei perdendo essa bolsa por algumas documentações que eles dão um prazo lá específico, a gente correu atrás, eu e meus pais, mas acabou não dando certo e eu acredito que não era para dar porque eu estou aqui hoje. Mas era uma área completamente diferente, então eu saí da escola com essa cabeça de estudar pedagogia ou ciências contábeis, mas acabei passando em pedagogia, então ia seguir nessa área. E aí recebi a indicação de trabalhar na Blue pelo Alan, que é meu primo, pra quem não conhece. Ele falou que tinha uma vaga na área comercial, porque tinha uma pessoa que ia sair de licença maternidade e eles precisavam de mais uma pessoa pra ajudar na operação, enfim, como assistente comercial. E aí ele me indicou, e aí eu fiz o processo com você e com a antiga head, acho que você deve lembrar. Era uma criança de 18 anos. E foi muito rápida a entrevista, eu lembro, assim, o processo nessa antiga empresa, que foi meu primeiro emprego, eu passei o dia inteiro, assim, fazendo o processo seletivo. E quando eu fiz o processo na Blue, foi uma conversa com vocês de 15 minutos que eu saí falando, tipo, certeza que eu não passei, mano. Porque foi muito rápido, foi uma troca muito rápida. E aí, logo em seguida, eu saí, eu lembro que eu tava no shopping em Vila Olímpia, de tão rápido que foi, é tipo 5 minutos daqui, né? E a Mari ligou falando que eu tinha sido aprovada no processo, que eu começaria, e a gente combinou pra eu começar na Blue. E aí mudou totalmente a chavinha na minha cabeça, porque era uma área totalmente diferente, um nicho diferente, né, de marketing digital, uma coisa que eu não tinha visto até então, porque na escola a gente não vê isso, e eu não tinha começado a faculdade, então não tinha tido nenhum contato com isso especificamente. E aí comecei na Blue como assistente comercial em 2018. Comecei de julho de 2018 na Blue. E aí, você hoje é formada em marketing digital. No caso, a sua formação, você buscou por já passar a ter atuado na área. Então, Exato. Você entrou na Blue como assistente comercial de uma empresa de marketing digital e você falou, poxa, eu vou olhar para isso aqui e estudar isso aqui. Exato. Aí eu comecei em julho de 2018 na Blue. E aí eu quis me especializar nessa área, porque eu gostei muito do trabalho, comecei a aprender muitas coisas sobre essa área. E aí eu comecei a faculdade de marketing no início de 2019. E aí junto com a Mari também, né, que já trabalhava aqui, e me formei em marketing por conta da Blue. Certo. Ainda não era uma coisa que eu tinha, hoje eu tenho essa percepção que não era uma coisa que eu tinha 100% de clareza de que eu queria a área comercial pra minha vida, assim. Era uma coisa de tipo, eu tô aqui fazendo isso, eu vou estudar mais pra eu entender como vai ser. E aí foi isso, com a experiência mesmo, que eu acho que é o melhor caminho, porque talvez se eu tivesse escolhido pedagogia, hoje eu não gostaria tanto do que eu faço, porque hoje minha cabeça é muito diferente, mas isso me deu essa certeza de que eu queria isso pra minha vida e estudar, tanto que hoje estou fazendo MBA nessa área para me especializar ainda mais. E aí acabei vendo um pouquinho sobre marketing digital, enfim, e aí estudando um pouquinho sobre a área comercial também, e pretendo, depois de terminar o MBA, pesquisar alguma coisa mais específica para a área de gestão comercial, porque a gente vê muito sobre gestão de pessoas, Sim. sobre marketing digital, mas não necessariamente gestão para a área comercial especificamente. Então, uma das minhas vontades é estudar um pouquinho mais sobre isso. E é interessante porque comercial em si, você não tem uma formação para comercial, Exato. Né? Esse é o ponto. A gente se torna comercial, que acabou sendo o que aconteceu com você. Olhando para Karen lá, saindo do ensino médio, pensando em pedagogia, e aí começou a trabalhar numa empresa de marketing digital. Uma coisa que é do seu perfil, você sempre foi bastante estudiosa. Isso dá para perceber. Você é uma pessoa que gosta de ler e tudo mais. Você tinha heróis na sua adolescência e início de fase adulta? Pessoas que você acompanhava e que você olhava, por exemplo, a carreira dessa pessoa é bacana e eu vou me espelhar nela? Acho que antes, mais nova, assim, sempre foi pessoas muito próximas da família. Tá. Então, eu falei de ciências contábeis porque minha tia se formou em ciências contábeis. Ela tinha um cargo bem legal no centro comercial de Alphaville. Ela era sua referência de sucesso. Então, ela era minha referência de sucesso. E aí, eu, queria
porque eu achava muito legal o que ela fazia e tal, e queria muito isso, então eu me espelhava nisso. Eu quero crescer e quero evoluir nessa área. O meu pai também, mas não na área de atuação especificamente, porque ele é mecânico, então não tem nada a ver, tipo, eu não queria ser mecânica, obviamente. Mas, assim, de profissional falando, meu pai sempre foi muito dedicado, sempre trabalhou por conta, né? Então sempre teve o negócio dele. E eu me espelhava muito nisso, de eu crescer na vida e ter essa vontade de crescer por essas pessoas mais próximas. Não consigo me lembrar especificamente de alguém, sei lá, assim, famoso, que na época eu gostaria de ser, ou que eu falava, caraca, eu quero ser igual essa pessoa. Mas hoje, assim, tem algumas pessoas que eu olho que também são próximas, que eu me espelho um pouco, que é a Marcela, então a gente tem bastante contato com a Marcela. Ela também mudou a chavinha um pouquinho na minha cabeça na área comercial, porque ela prestou uma consultoria aqui na Blue, então eu tive muito contato com ela, e ela foi a minha referência mais próxima naquela época, então eu tenho esse apego ali do que eu aprendi com ela e da profissional que ela é. Alguns personagens de série que a gente acaba vendo, né? Mas a gente que acaba interessante. almejando, então eu gosto muito de Suits, que retrata muito essa área comercial, sobre essa questão do networking com as pessoas e como ele conseguia muitas coisas por essa comunicação, porque vai ser sempre o meio de tudo, que é o Harvey e a Jessica Pearson, que é a dona da advocacia que eles têm lá, né? Não sei se você já assistiu especificamente. Mas, esse enfim, eu vi. que você não assiste muito bem as séries que a gente indica. Mas essa eu assisti. Mas, enfim, então, assim que eu consigo pensar de bate-pronto são essas pessoas, assim, mais referências da área especificamente. E aí, você começou com a gente em 2018 e hoje, você estando onde você tá, a gente tá falando de uma jornada aí de, o quê? 6 aninhos? Quase 6. Quase 6 aninhos. A gente olhando pra esses, a gente fala 6 anos é tempo pra caramba, né? A gente aprende muita coisa e eu tenho certeza que hoje você é outra pessoa em comparação a quem você entrou. Como que você olha pra Karen de 2018 entrando num oceano totalmente inexplorado? Nossa, são duas pessoas completamente diferentes, com certeza. Eu acho que eu não tinha... Eu vivi o primeiro emprego que eu tive, eu trabalhei numa empresa muito grande. Então, tipo, era um andar com, sei lá, 500 pessoas. Então, é muito difícil, de alguma forma, você explorar, você ser mais... eu não diria analítico com as coisas, mas você explorar esse lado criativo, de você se dedicar e tentar pensar em algo novo. Enfim, então é muito difícil você ser reconhecido, porque é uma empresa muito grande, tem muita gente para ser olhada e disputando aquilo. E na Blue, a gente era em 7, 8 pessoas naquela época, quando eu entrei. A gente tinha a Blue tinha acabado de começar, praticamente. Acho que tinha 6 meses. Foi o primeiro ano de atividade da empresa. Eu fui, se eu não me engano, a terceira contratada da Blue, fora os donos. Então, tinha a Mari, a Pan, o Fê já tinha vindo com vocês, e a Bru, na época. Então, conviver com vocês... E o Alan? Mas o Alan já tinha vindo. Fundou a empresa, praticamente. Não, já tinha vindo com vocês, eu digo de que foi contratado fora, assim, sabe? Então, eu acho que eu fui uma das primeiras contratadas. E mudou muito a minha cabeça, porque estava no momento de expandir a empresa, de crescer a empresa. Então, todo mundo precisava fazer um pouquinho, todo mundo precisava aprender um pouquinho. E eu tinha zero experiência com aquilo. Então, eu tentei ser uma esponjinha mesmo, de absorver um pouquinho de cada... Porque eu sabia que aquilo ia me fazer crescer e que tinha oportunidade por ser uma empresa nova. Então, a empresa crescendo, eu, consequentemente, por estar ali desde sempre, eu cresceria junto também. Então, eu sempre tentei absorver um pouquinho de tudo e aprender muito com os erros. Eu comentei isso com você também, que uma das coisas que me fez evoluir muito foi ver o que não era para ser feito e falar, putz, eu não posso agir dessa forma, então... Eu me preparava para não errar daquela maneira, porque como eu estava num cargo mais baixo, né, eu entrei como assistente, os meus erros eram pequenos também. Então, eu tinha oportunidade de errar muito mais que alguém que talvez tivesse uma responsabilidade maior. Então, eu aprendia muito observando as pessoas, tipo, isso aqui não é legal de se fazer, porque, enfim, não tinha tido essa experiência, era muito nova ainda. E ser uma esponja para absorver o máximo de aprendizado possível, porque eu convivia com pessoas muito mais velhas que eu, era a pessoa mais nova ali da empresa, sempre fui, hoje não mais, acho que a gente agora tem pessoas um pouquinho mais novas, mas na época eu era a pessoa mais nova de vocês,
Então, obviamente, eu era mais imatura, eu tinha menos bagagem de mercado, de experiência, de lidar com pessoas, aprendi muito ali. E tanto essa questão de entender o que não era para ser feito, mas ter essa régua muito alta por conviver com pessoas mais velhas e com mais experiência. Então, isso me motivava a aprender mais também. Então, fazia com que eu me cobrasse muito pra, tipo, caraca, eu preciso aprender isso, eu preciso ser tão inteligente quanto pra eu conseguir e almejar coisas maiores. Então, acho que isso foi uma coisa muito boa, porque eu comecei a conviver com pessoas mais maduras, com objetivos maiores, e eu comecei a sonhar junto com aquilo também, e pra eu crescer, eu precisava me dedicar a estudar, e enfim, pra construir essa carreira que hoje eu tenho e que valeu a pena, obviamente. Mas E acho como que que foi o contato com a área comercial em si? Como a gente acabou de falar, não existe uma formação comercial. É difícil você estudar alguma coisa. Primeiro que o curso de vendedor não existe. E aí, disso, você entrou numa área a qual, em algum momento, você passaria a vender. Como que foi isso pra você? Desafiador, com certeza, porque apesar de eu hoje estar num cargo comercial e a gente achar que todas as pessoas que estão na área comercial são muito extrovertidas e conversam e aquilo, tipo, são pessoas muito extravagantes, assim, eu sempre fui uma pessoa tímida na vida. Tipo, nunca gostei muito de ser o centro das atenções. Então, eu tinha um perfil muito diferente do que a vaga comercial espera. O que só prova que tudo é treinável também, porque, né, a gente acha que, enfim, a gente não pode ser aquilo só porque a gente talvez não tenha nascido com aquele dom especificamente. Mas foi desafiador porque eu não sabia o que era esperado daquela área e como era uma empresa muito nova, a gente não tinha as coisas muito bem estruturadas ainda. A gente estava construindo aquilo juntos. Então, foi tipo assim, meu Deus, o que eu preciso fazer para eu me comunicar bem, para eu ter esse dom da didática e me conectar com as pessoas, porque o maior desafio do comercial é a gente conseguir se conectar e criar essa confiança com as pessoas. Então, como eu entrei numa área ainda em construção, a gente não tinha tantas expectativas naquela época ali do meu papel necessariamente. Eu acho que a gente foi construindo juntos. Então, não era tudo muito, como não era muito bem definido, a gente foi construindo o meu papel dentro do comercial junto com vocês, construindo essas expectativas até onde eu podia ir, até onde eu não podia ir, enfim, foi construindo isso. Eu entrei como assistente, eu só atuava na prospecção de leads. Então, eu entendia um possível contato ali, um possível cliente, qualificava isso dentro do que a gente tinha ali de critérios mínimos e passava isso para nossa antiga head comercial tocar todo o outro processo de vendas até o negócio fechado. Então, eu fiquei até o final de 2018 atuando direto com ela. Em seguida, eu virei assistente do time em si, então a gente já tinha 3 pessoas na área de vendas, e aí eu não só mais ajudava ela, porque eu fui contratada para ser assistente dela, e aí o Celso me colocou na posição de ajudar todo o time, gerar leads para o time, então comecei a atuar de fato com a prospecção outbound ali. E aí, depois você migrou da área do TI para a área comercial e eu passei a atuar diretamente com você. Então, eu te acompanhava muito nas reuniões presenciais. Naquela época, tinha muita reunião presencial, né? Antes da pandemia. Muita reunião presencial, calls. Eu tentava estar o máximo possível com todo mundo para eu absorver como que eles tocavam. Então, hoje eu acredito que eu sou a soma de um pouquinho de cada um, sabe? Então, que eu convivi, que eu aprendi. Como a Bruna, por exemplo, era delicada com os clientes e conseguia se conectar dessa forma. Ou como o Bruno era descarado e ia e metia as caras mesmo. E era isso que ia fazer ele virar aquele cliente. Você, com esse jeito um pouco mais político, mais didático, enfim. Eu fui aprendendo um pouquinho com cada um. Depois disso, vocês me colocaram, aí acho que já no 2020, ali na pandemia, como prospecção de fato. Então, eu virei, o meu cargo era prospecção, não mais assistente comercial. Comecei a atuar com a prospecção, ainda com esse papel de geração de leads, qualificação, só que aí eu já estava mais tentando estruturar esse departamento, porque a gente não tinha isso muito bem desenhado. E aí eu virei gestora do time de prospecção, aí contratamos mais 2, 3 pessoas para estar ali comigo, gerando leads para os executivos. E depois disso, eu passei para a executiva de vendas. Então,
esse processo todo que eu tive, ele foi muito gradual. Eu fui passando por cada etapa do processo comercial para eu chegar em executiva, júnior, pleno, sênior e gerente comercial. E aí isso foi demonstrando com os resultados especificamente, né? Mas isso me fez aprender muito, um pouquinho de tudo. E nesse meio tempo também, como a empresa era muito nova, eu já atuei como account, cuidando dos free trials que a gente tem, né, que são os testes grátis dentro da plataforma. Então eu aprendi um pouquinho sobre o atendimento, sobre a parte técnica de analisar a campanha. Enfim, atuei já diretamente com o marketing, então estruturando essa parte de design, apresentações, enfim. Então eu fiz de tudo um pouquinho nesse começo. Principalmente no começo, né? E aí isso me fez aprender muito. E acho que a virada de chave pra mim no comercial, especificamente, que eu falei, caraca, eu sou boa nisso e acho que faz sentido eu seguir essa carreira aqui dentro. Foi quando a gente foi pro RD Summit em 2019, no começo de 2019, eu acho. Foi o nosso primeiro stand. Segundo semestre. Foi pro final do ano. Final do ano. Foi o primeiro evento que a Blue foi com stand. E eu vocês me levaram, né, porque eu era da área comercial, pra apresentar a Blue pra várias pessoas. E até então eu não tinha tido essa frente ainda de apresentação, de falar diretamente com o cliente, porque eu ficava mais nessa parte de prospecção. E ali eu sempre conto essa história pra todo mundo, que ali virou muita chavinha na minha cabeça, que eu falei, caraca, eu sou boa nisso, eu consigo, porque eu até ganhei o prêmio na Blue de maior geração de leads, enfim, eu falei com muitas pessoas, e ali eu consegui direcionar quem era interessante, quem não era interessante, não precisava ficar explicando muito a fundo, qualificar esses leads, então ter esse feeling que é muito difícil no comercial de você construir. E pra mim foi uma virada de chave ali que eu falei, caraca, eu sou boa, vou me dedicar pra isso. Eu já tava fazendo a faculdade também, né? Então já tava ajudando nesse cenário de repertório de hard skills mesmo. Uhum. Mas pra mim eu lembro claramente de eu voltar muito mais confiante sobre o departamento e sobre o que eu queria. Uhum. Tipo, quero seguir nessa área. Acho que foi ali pra mim um marco específico de quando eu decidi, tipo, é isso que eu quero pra Quero mim. construir uma carreira para isso aqui. E aí, falando de tecnologia, então, aqui a gente abordou você chegar numa empresa e olhar para uma área comercial, mas não é uma área comercial qualquer. É a área comercial de uma empresa de tecnologia que tem um produto específico dentro do mercado de marketing digital. Como foi essa situação para você? Desafiadora. Acho que vai ser minha palavra mais dita aqui. As coisas mudam muito, então hoje a Blue é muito diferente, os processos são muito diferentes, o mercado é muito diferente de quando era em 2018. E ao longo dos anos, né, e além de tudo a gente teve uma pandemia no meio que mudou completamente, ninguém tinha repertório para lidar com uma pandemia. Então, acho que a parte mais desafiadora é que as coisas mudam muito rápido e a gente precisa se adaptar. Então, quem se adapta mais rápido tem mais destaque no mercado. E eu sempre fui uma pessoa que sempre me dediquei muito nos estudos, enfim, eu sempre fui muito curiosa também com os processos, em por que aquilo acontece, por que é feito daquela forma. Então, eu acho que é desafiador, mas se você se dedicar para estar sempre atualizado, isso foi uma das coisas que o Celso falou para mim quando eu entrei na Blue também. E não é só atualizado sobre o mercado, sobre o que acontece especificamente no marketing digital ou com retargeting em si, mas estar antenado sobre o mercado, porque o comercial vai ser sobre isso. Você vai precisar saber de tudo um pouco para se comunicar e se conectar com as pessoas. Então, foi uma das coisas que eu aprendi lá atrás também, de estar sempre procurando, de estar sempre atualizada, de entender quais são as previsões do que pode acontecer, de entender quais são as datas sazonais para o nosso mercado, por exemplo, é uma coisa que eu falo muito para o time. Então, a gente construir esse repertório vai ser a parte mais importante para a gente estar o mais preparado possível para quando essas coisas acontecerem. Sim. Claro, terão coisas que a gente não tem controle, não tem como a gente prever, como a questão da pandemia, que mudou muito, impactou muito a área comercial no começo, mas depois, pra gente, historicamente falando, foi um ano de vendas muito bom, tirando esses primeiros meses de adaptação do mundo, assim. Tudo migrou para o digital, então a gente acabou tendo uma margem de mercado maior para trabalhar. Mas eu acho que é isso, para mim. Lidar com tecnologia é a gente
estar sempre procurando aprender mais, porque as coisas mudam muito o tempo todo, e se a gente não tiver, a gente vai ficar defasado muito rápido. Então, eu sei muita coisa sobre o nosso mercado de retargeting, mas eu sei que eu sei muito pouco perto do que é, sabe? Então, eu tô sempre curiosa em tentar aprender um pouco mais. A BMS instiga isso, né, também nesse momento, porque agora a gente tá expandindo a empresa e tem vários outros produtos e serviços. Então, eu sei que eu domino sobre retargeting, mas eu preciso passar a dominar o branding, um ad server, um catálogo de produtos, como funciona. E aí, aprendendo aos pouquinhos, dedicar um pouquinho de tempo ali pra afiar o machado todos os dias, vai fazer com que a gente lide melhor, porque é normal que a gente tenha essa ansiedade de, caraca, o que vai ser quando acabar o GA Universal? Tipo, é natural que a gente tenha receio, mas não é sobre ir com medo, mas sobre a gente ir preparado pra lidar com aquilo. E eu tento sempre levar isso comigo, de eu me preparar para que o menos possível me sinta ansiosa ou com receio daquela situação especificamente. E aí você olhando Blue perspectiva empresa, né? Você mesmo falou que hoje a Blue é uma outra empresa em comparação a quando você entrou. Você cresceu rápido. Você passou por muitas etapas, nuances e você foi crescendo em todas elas. O que você acredita que a Karen fazia para a Karen crescer? A gente falou um pouquinho sobre isso essa semana no encontro de líderes, né? Sobre fazer o básico bem feito. Eu acho que eu sempre assumi a responsabilidade como minha, independente se aquele problema era meu ou não. Eu queria fazer parte da construção da solução daquilo, ou de alguma forma acompanhar esse processo para que eu pudesse aprender e absorver com aquilo. Então, eu sempre fui uma pessoa muito responsável com tudo que eu me proponho a fazer, então eu vou até o fim e eu falo, não, mesmo que eu me sobrecarregue de alguma forma nisso, eu sempre fui muito responsável com isso. Então, acho que eu assumir essa responsabilidade como minha das coisas que não necessariamente eram, porque a gente estava em fase de crescimento e precisava de alguém para fazer, aquilo precisava ser feito, independente de quem fosse fazer. E isso me fez crescer muito, porque vocês viram o meu trabalho em cada coisa, e fazer aquilo bem feito, né? Então, dar o meu melhor com os recursos que a gente tinha. Lá atrás, a gente não tinha metade dos processos que a gente tem hoje, não tinha metade das ferramentas que a gente tem hoje, mas a gente dava o melhor para entregar o que a gente podia com excelência, que é um dos nossos valores. Então, eu sempre me dediquei para entregar o melhor que eu podia para aquilo. E também eu falo muito isso de que se a gente quer ser reconhecida, então, eu quero crescer de júnior para pleno, de pleno para sênior, ou quero ser gerente comercial, a gente precisa assumir que aquilo já é verdade e assumir aquele papel. Então, você já atua como sênior para você ser promovido para sênior. A promoção, ela é um reconhecimento daquilo. Então, independente se era o meu papel ou não, se era a minha responsabilidade ou não, eu ia e fazia aquilo para que, quando tivesse a oportunidade de ter um cargo sênior, de ter uma vaga de gerente comercial, eu pudesse ser cotada para aquilo. Então, eu acho que assumir essa responsabilidade e fazer mais do que eu fui contratada para fazer, sempre. Até hoje, assim, eu tento olhar no que eu posso ajudar, tanto nos processos como as pessoas a evoluírem, para que eu almeje coisas maiores e que as pessoas reconheçam aquilo que eu tô me propondo a fazer, independente se é minha responsabilidade ou não. Excelente, excelente, excelente mesmo, porque demonstra que uma das coisas que você falou, na verdade, acho que é o que mais faz sentido, que é que quando você olha para a vertente da empresa, a empresa dificilmente vai pagar para ver. A empresa, ela também quer uma determinada segurança. Então, a promoção e etc., ela vem como reconhecimento daquilo que já está sendo executado, porque você provou ser capaz daquilo, né? Uma outra coisa que você fez aqui, isso um pouco mais recente, e que teve um valor gigantesco, e aí eu quero perguntar bastante sobre, é o código de cultura. Então, você está desde o começo, primeiro ano da empresa. Lá atrás, a gente tinha a nossa cultura, por mais que isso não... Isso é até interessante da gente falar, né? Porque a gente tinha a nossa cultura, mas ela não era escrita em papel, não existiam os mantras, não existiam as coisas que hoje a gente tem protocolado, faz parte de um onboarding, a pessoa recebe o material disso. A gente tinha isso fácil entre nós lá atrás porque a empresa não tinha 10 pessoas. Então, eram
10 pessoas que conviviam diretamente umas com as outras todos os dias, então é fácil você ter todo mundo numa mesma energia, numa mesma direção. A partir do momento que a empresa começou a crescer, a gente começa a trazer profissionais de fora, com seus próprios backgrounds, com seus próprios conhecimentos, e isso começa a muitas vezes entrar em conflito com aquilo que a empresa é até aquele momento. Sim. Isso fez com que a gente olhasse para isso com mais cautela e falasse, bom, precisamos estabelecer o que é a cultura da Blue. E aí veio você, junto com a liderança que a gente tinha na época, para desenvolver isso. Como que foi esse projeto? Eu acho que na época a gente não tinha a noção da magnitude que era a responsabilidade de construir um código de cultura, tanto que a gente estipulou um prazo de 3 meses para isso, e acabou sendo muito mais, porque a gente viu que o projeto era muito maior do que a gente esperava, porque a gente também foi aprendendo ali, construindo aquilo. Acho que ninguém tinha criado um código de cultura para nenhuma empresa. Foi muito enriquecedor, com certeza. Eu acho que eu aprendi muito, porque a gente também teve a oportunidade, enquanto liderança, de aprender umas com as outras. Então, ter a visão do marketing, ter a visão do time de accounts, ter a visão do time de TI, enfim, a gente tinha um pouquinho de todo mundo. E um desafio de passar o que os nossos sócios, né, o CEO, enfim, tinha de expectativa para a empresa e definir valores, missão, tudo. Definir todo esse conjunto de comportamentos que vai guiar a empresa dali em diante. E foi muito, como eu falei, foi muito enriquecedor e desafiador também, porque não foi fácil. A gente dedicou muito tempo em pesquisa, então fazer um processo de entrevista com os colaboradores, então entender a visão atual, o que a gente enxerga de cultura hoje, o que a gente tem de cultura hoje e o que a gente espera. E depois disso ter o trabalho de falar e aonde eu tenho que atuar para que a cultura ela seja única, né, seja linear ao que a gente espera enquanto líder, para que daqui em diante a gente consiga trabalhar isso. Então definir todo um cronograma do que a gente precisava fazer para inserir essa cultura no nosso dia a dia. Então, rever onboarding, rever processo seletivo, rever comportamento, rever KPIs de avaliação. Envolve muitas coisas, né? Mas foi muito positivo, um saldo muito positivo. Acho que é um dos meus cases de sucesso na carreira. Não só meu, mas das meninas também, porque a gente dedicou muito para fazer isso com excelência. Mas eu acho que a parte mais interessante é ver isso aplicado na prática hoje. Então, quando eu vou aplicar um feedback, como eu uso o código de cultura para guiar isso, para não ser uma coisa que vá pro achismo ou pro bom senso das pessoas. Quando eu espero um comportamento Y e essa pessoa não está seguindo aquele comportamento, eu guiar ela para aquilo de acordo com o nosso código de cultura. Os projetos, metas, enfim, o código guia para tudo dentro da empresa. Tanto o código como os modelos mentais que recentemente a gente construiu também, do que a gente espera dessas pessoas. Então, eu acho que o mais legal é a gente ver hoje as coisas funcionando, que a gente desenhou lá atrás, e que elas fazem sentido. Não foi uma coisa que a gente, de alguma forma, errou, sabe? Eu acho que ele foi entregue com muita excelência mesmo. Eu acho que faz muito sentido com tudo que a gente espera, com tudo que vocês esperam. Acho que a gente conseguiu colocar no papel tudo que você, o Rô e o Celso esperavam, tudo que a gente, enquanto liderança, enxergava ser o ideal, e conseguir guiar o time para isso é o mais interessante. É muito desafiador, porque lidar com comportamento, guiar as pessoas, eu consigo assumir a responsabilidade de que eu vou fazer aquilo, mas eu não consigo garantir que as outras pessoas vão fazer e vão seguir aquele código de cultura. Então, a gente, de certa forma, estar construindo isso e ver o resultado disso aos pouquinhos, porque é processo, etapas, né? Não vai acontecer da noite pro dia. Exato. Vai ser um processo gradual. Mas ver que pequenas coisas já surgem efeito no dia a dia é muito, muito interessante. Até as pequenas coisas, então, que a gente fez no escritório, de ter uma biblioteca disponível para o time, de ter o nosso propósito escrito para todo mundo chegar e ver esse propósito e lembrar por que a gente está ali. Os valores, enfim, tudo isso é muito enriquecedor a gente ver como funcionou na prática de verdade, que não ficou só lá no papel, e que esse ano também é um dos OKRs da gente dedicar 100% a desenvolver
ainda mais o código de cultura e aquilo ali estar presente para que pessoas que não se encaixem aquilo, a própria cultura expulse essa pessoa, né? Então, eu acho que vai ser muito legal ver esse ano também, porque a gente construiu ele no final de 2022. Em 2023, a gente teve outros objetivos enquanto empresa, a gente acabou não olhando tanto para o cronograma que a gente tinha, mas 2024 faz parte das nossas metas enquanto empresa. Então, eu acho que esse ano vai mostrar ainda mais como esse código é valioso para o crescimento da Blue. A gente vai grupos. se valer os nossos esforços com base nele, né? Porque de nada adianta a gente ser uma empresa de tecnologia ou fazer muitas coisas legais para os nossos clientes se dentro de casa a gente tem um problema estrutural interno, né? Sim. Então a gente precisa olhar para dentro de casa, para as pessoas que estão com a gente e deixar claro para elas aonde a gente está indo, como a gente está indo, e isso é muito bem feito por meio do código de cultura que vocês criaram. Então Sim. hoje, se a gente está indo por esse caminho é porque a gente tem profissionais competentes que foram capazes de desenvolver um código muito bem feito para que isso seja passado adiante. E aí, não só isso, a gente também praticar todas aquelas coisas no nosso dia a dia para que possamos ser inspiração para quem está abaixo da gente, né? Então, a gente também fazendo o básico bem feito e repetindo aquilo todos os dias, naturalmente se torna o que vai ser a ação em conjunto da equipe, né? Com certeza. Acho que é repetição 100%, porque ninguém aprende na primeira vez, senão todos seríamos gênios, obviamente. É só ler uma vez e absorver, pronto, acabou. Não, acho que é muita repetição. Eu pratico muito isso de falar e de repetir e de pontuar que aqui tá pecando com esse valor, tá ferindo esse valor, ou aqui não tá cumprindo o objetivo, a nossa missão enquanto empresa. Então, ele guia muito todas as coisas e ele é muito bom pro líder poder guiar a equipe sem ser no achismo, no bom senso, no que a gente acha que é bom. Então, ele guia muito a gente para ser o mais profissional possível e passar esse exemplo adiante para a empresa, para os colaboradores. E como que foi se tornar uma pessoa que gerencia pessoas? Porque o operacional, isso é bem interessante. O operacional, ele pode envolver as suas complexidades, mas é o hard skill. É aquilo que você lê e você aprende. Você vê alguém fazendo, você aprende e reproduz. Gerenciar pessoas entra num campo onde também não existe um curso de como fazê-lo, né? Na verdade, os cursos até existem, mas o fato de você ver não garante que você vai ser um bom gestor. Sim. Então, como que foi você virar essa líder que você é hoje? Passar a comandar pessoas, a inspirar pessoas, a fazer pessoas acreditarem no seu objetivo e trabalharem em prol dele? Eu acho que ter esse processo gradual de crescimento na Blue me deu muita bagagem. Então, a gente sempre quer as coisas para amanhã. A nossa geração ela é muito imediatista, então a gente sempre quer crescer mais, a gente quer ser líder, a gente quer ser gestor, a gente quer tudo para amanhã. E entender que as coisas acontecem no momento certo e você se preparar para que quando esse momento chegar, você tenha essa oportunidade é muito importante. E essa bagagem de Blue, porque obviamente lá em 2018 eu já queria coisas maiores, eu já queria estar num cargo de gestão, porque a gente pensa muito e a gente linka muito isso com o dinheiro, né? A Marcela até falou um pouquinho disso com a gente, porque às vezes a pessoa não quer ser líder, ela quer ganhar mais. E o objetivo de um cargo de gestão não é esse. É você realmente inspirar as pessoas e motivá-las para que elas façam aquilo que a empresa definiu como objetivo. E essa bagagem me deu uma imersão muito grande enquanto gestão, porque, como eu falei, eu sempre me dediquei para aprender um pouquinho sobre tudo e observar muito o que não era para ser feito e o que era esperado por vocês. Então, ter esse contato próximo com vocês sempre foi muito bom por isso, porque eu estava muito alinhada com a visão que vocês tinham, com as expectativas que vocês tinham. Então, quando surgisse a oportunidade de eu ser gerente, eu já estava ali muito alinhada com as expectativas de vocês. Então, eu preciso fazer isso, eu preciso agir dessa forma, eu preciso dar um feedback desse jeito e não desse. Então, eu já tinha isso muito bem claro na minha cabeça. Mas, obviamente, é na prática que a gente aprende, porque na teoria é tudo muito bonito, né? E fácil. E não ter feito um curso e aprender na prática, ele é muito mais enriquecedor por isso, porque você só vai aprender fazendo, não tem jeito. Você só aprende fazendo, só aprende passando por aquela situação. Então,
tive pessoas abaixo de mim que me desafiaram muito nesse primeiro ano enquanto gerente, em 2022, e que me fizeram ter muito mais maturidade para lidar com as coisas e separar o pessoal do profissional. Acho que esse é a chavinha, porque a gente tem muita dificuldade de absorver feedbacks negativos. Sim. Num geral, o ser humano, obviamente, a gente não gosta de ninguém apontando o dedo pra gente e falando, não faça isso desse jeito, porque ninguém gosta de receber esse tipo de apontamento. Mas ser inteligente e emocional ao ponto de receber a informação e falar, beleza, esse é um problema, o que eu faço com esse problema agora? E tentar melhorar para ser melhor enquanto líder ali diante daquelas situações. Mas a sua pergunta foi sobre como eu faço para inspirar as pessoas. Me lembra? Que agora eu esqueci o objetivo do que eu tava falando. Basicamente, a gente tem... Vou contextualizar de novo. A gente ter, por exemplo, o operacional você lê e aprende. Tá, legal. A gestão você não lê e aprende. Sim. Então prática. É prática. Concluindo que o meu raciocínio é mais na prática mesmo. Então, você pode, obviamente, você deve se preparar. Então, fazer um curso, entender um pouco mais sobre as pessoas. Porque teoria é importante, né? Porque ter teoria é importante, você ter embasamento e você não ficar fazendo aquilo no que você acha que é bom. Então, você estudar para isso, você fazer um curso sempre que possível. E conviver com pessoas que já talvez atuam nesse cargo é importante para você entender como as pessoas pensam e como é na prática. Então, aconteceu X situação. Eu, sem experiência, talvez falaria que eu agiria de X forma, mas levando em consideração a responsabilidade que tem, sei lá, desligar uma pessoa, o quanto isso vai impactar no faturamento da empresa, o quanto isso vai impactar no time, enfim, tem várias variáveis que você precisa levar em consideração antes de tomar qualquer decisão. E a teoria ela vai ser boa para isso, para você ter embasamento, para você tomar decisões com inteligência, né? Entender ali o que você está fazendo de verdade. E prática, você conviver com essas pessoas que já atuam com isso vai te dar essa imersão maior sobre o que é a realidade de fato e como aquela pessoa conduziria. Acho que para mim o que foi muito importante também foi ter a liderança muito próxima, porque a gente construiu isso juntas, todas éramos novas enquanto gestão e líder, então a gente foi construindo isso juntas, mas ter vocês, você, o Rô, a Gabi, o Celso, enfim, próximo com a gente, guiando qual era o melhor caminho, foi fundamental para a gente conseguir chegar no mesmo objetivo em comum ali, seguir o que vocês esperam da empresa e não só o que eu acho melhor para o meu departamento especificamente, ou para X departamento, ou para X pessoa, porque também envolve muito emocional. Sim. Sempre em todas as coisas que a gente faz. E ser mais racional, se fazer perguntas, entender o impacto daquela ação, o objetivo daquela ação, se aquilo está ferindo o nosso código de cultura, vai guiar muito para a gente aprender a lidar com seres humanos, porque é a parte mais difícil de ser líder. O processo a gente controla, a gente treina, mas o comportamental que a gente espera, a motivação, então motivar essas pessoas é muito difícil e é as experiências que vai te agregar bagagem para isso. E você falou agora, mais cedo, que 2 pessoas da sua equipe te deram desafios. Eu enxergo isso de uma forma por conta da seguinte situação. Geralmente, vocês estavam todas no mesmo nível, e aí, quando você está no mesmo nível, é uma situação. A conversa é uma... somos todos iguais. Você foi promovida e você passou a ter que lidar com essas pessoas sendo líder dessas pessoas. Não que tenha mudado, mas muitas vezes a maior dificuldade vem porque essas pessoas ainda veem você como sendo do mesmo nível. Elas não conseguem entender que você agora não é mais... uma hierarquia, né? Exatamente, que elas devem prestar
contas, digamos assim, porque o que essas pessoas fazem, o conjunto de ações que essas pessoas fazem é o que vai determinar você olhar para elas também, ver se elas são capazes de evoluir ou não. Você vai passar a dar feedback, e muitas vezes o feedback ele pode não ser tão bem recebido, porque tem o emocional envolvido. Poxa, mas até ontem você era minha amiga. E não que você tenha deixado de ser, mas agora existe uma seriedade maior presente ali. Como foi lidar com esse tipo de situação? Você pode citar exemplos de desafios que você passou? Eu acho que para esses casos especificamente, a autoridade vai ser muito importante. Então, a autoridade sobre o que você está fazendo. Porque até então você teoricamente estava. Teoricamente não, você estava no mesmo nível e vocês tinham a mesma base de conhecimento e agora você está assumindo uma responsabilidade muito maior. Então, demonstrar autoridade nesse momento para mim foi muito importante de eu me posicionar como uma líder e não mais como a amiga que estava ali no dia a dia e, enfim, compartilhava as coisas. Saber separar também o pessoal do profissional. Então, o que a gente está falando aqui é 100% para você crescer enquanto profissional, e isso não tem nada a ver com a minha relação pessoal com você daqui para fora, porque eu adoro você da mesma maneira, mas aqui dentro o meu papel é te fazer crescer, é te fazer evoluir, e ninguém evolui sem feedback negativo, ninguém evolui só com elogios. Então, acho que ter autoridade nesse momento foi muito importante. Mas é desafiador de qualquer forma, porque vai ter gente que não respeita e ponto final, e é você entender quais são os limites e se você está fazendo o melhor que você pode. Então, eu sempre tive a consciência de que eu dei o meu melhor para que aquela pessoa aprendesse que agora a gente está em papéis diferentes, que ela precisa respeitar a minha gestão, que ela precisa prestar contas do que ela está fazendo, porque o meu papel é entender, analisar, dar insumo para que ele melhore os resultados dele, o comportamento dele, e eu não vou conseguir se for uma via de mão única. Então, se colocar parceira nesse momento inicial também foi importante para mim, porque eu não queria, de certa forma, chegar com 2 pés no peito e afastar as pessoas. Tem que ser uma adaptação, né? Exato, e afastar mais as pessoas do que puxá-las para mim. Então, eu tentei ser um processo bem gradual. Com algumas deram certo, com outras não, e faz parte. E aí, a gente também definir quando a gente precisa desligar uma pessoa, porque não faz sentido, não se encaixa ali dentro, ou porque ela não respeita, e porque a gente tentou e deu N feedbacks e aquela pessoa não melhorou. Então, acho que teve os 2 cenários. Eu tenho uma pessoa no time que foi indicação minha direto. Na época eu não era gerente ainda, eu acho, mas a gente sabe separar muito bem as coisas. Eu falo o que precisa ser dito. E, no particular, a gente continua sendo amigas e tá tudo certo, assim, sabe? Eu acho que vai muito da maturidade de ambos os lados. Não adianta só eu ter maturidade ou só o outro ter maturidade, porque não vai funcionar. E a pessoa saber separar muito bem o lado pessoal do profissional. Tem muita gente que não sabe separar, que continua achando que a gente tá no mesmo nível e que falar X coisas não tem problema, ou que ter X comportamentos não tem problema, e agora você tá num cargo em que você precisa analisar aquela pessoa, você precisa avaliar aquela pessoa comportamentalmente falando, tecnicamente falando, e as pessoas não lidam muito bem com isso, mas eu tentei sempre, ao máximo, me dedicar para que fosse um processo gradual ali, e se também ter a consciência de que se não desse certo, tá tudo bem, eu dei o meu melhor para aquilo acontecer, e faz parte também a gente ter que assumir desafios de, beleza, a parte mais difícil para mim da liderança é ter que desligar alguém, mas porque você assume aquilo ali como uma responsabilidade de assumir aquele resultado que essa pessoa teria, né? Você tem que assumir aquilo pra você, os impactos que a saída daquela pessoa causa, mas também entender que é uma coisa por um bem maior lá na frente. Então, não só olhar momentaneamente, mas pro que a gente espera enquanto empresa, o que a gente espera no nosso código de cultura, o que essa pessoa tá ferindo pra tomar essa decisão. Mas acho que pra mim foi isso, autoridade e essa proximidade, saber separar o lado profissional do pessoal também, não quebrar nenhum dos lados. Ter a pessoa ali como sua amiga, mas também saber separar e falar o que precisa ser dito, porque enquanto líder, a nossa dificuldade pode ser não falar por receio de como aquilo vai impactar a nossa vida pessoal. Então, eu sempre coloquei isso muito
na minha cabeça de que eu não podia ser assim, porque eu estaria impactando a vida da pessoa, não a minha. Porque eu já tô num cargo de liderança. Claro, tem consequências, mas a corda sempre pesa pro lado menor. Uhum. E isso é mais prejudicial pra pessoa do que pra mim, se eu não souber separar isso, se eu não souber dar um feedback, porque é ela que não vai crescer, é ela que não vai colher bons resultados, é ela que eu vou ter que desligar. Então, eu sempre olhei pra esse lado de isso aqui é bom para você, por mais que você não goste, por mais que seja difícil lidar com isso, isso precisa ser dito, isso precisa ser falado. Então, é isso, assim. Não sei se eu fui muito prolixa. Não foi. Na verdade, a resposta se tornou longa porque você deu exemplos práticos. E é a melhor forma da gente conversar sobre. Uhum. Durante essa conversa, inclusive, essa resposta de agora, você falou sobre avaliação. E se eu perguntasse para você se autoavaliar no sentido de trazer, por exemplo, pontos de conquistas muito marcantes que você acredita que você teve, coisas que marcaram sua carreira mesmo, não precisa ser só na Blue, pode ser antes ou até antes mesmo de você começar a trabalhar no call center que você falou, coisas que você realmente olhou para aquilo e sente que aquilo foi um marco muito bom para você. Para mim, no geral, não só enquanto profissional. Acho que ter me formado foi um dos grandes marcos da minha vida. Por quê? Porque eu sou a primeira pessoa a ser formada da minha família. A se formar da minha família, a ser graduada. E hoje estar fazendo MBA também, obviamente, é uma grande conquista. Então, acho que foi um marco para mim, pessoalmente falando e profissionalmente falando. Porque eu acho que prova que a gente é capaz, se a gente se dedicar, a gente abdicar de coisas, primeiro a gente fazer o que precisa ser feito para depois fazer o que a gente quer fazer. É muito importante, então eu sempre me dediquei muito, eu sempre abdiquei de várias coisas na minha adolescência para estudar e me dedicar e fazer cursinho para vestibular e fazer várias provas de Enem para me preparar para quando chegasse o momento eu estar pronta e conseguir uma bolsa na faculdade. Então, me formar faz com que todo esse esforço tenha valido a pena. Algumas coisas falando de Blue, especificamente porque a minha carreira basicamente foi aqui, né? Então, o código de cultura é uma conquista muito grande, porque, como eu falei, a gente não tinha noção da magnitude que ele é e da importância que ele tem para a empresa, e hoje eu tenho essa consciência e eu fico, caramba, foi um trabalho muito legal, muito bem executado, e que faz muito sentido para a nossa realidade, para o que a gente espera enquanto Blue, enquanto BMS, enfim. Teve algumas coisas que eu considero de sucesso, assim, que não são tão grandiosas, mas que pra mim provam que eu sou capaz e que eu mereço estar no cargo que eu estou, sabe? Porque com a idade é muito natural que as pessoas duvidem do papel que você está exercendo quando você está num cargo de gerente com 24 anos. E com o segundo ponto, que é ser namorada de um dos sócios também foi uma das coisas que sempre me impactou psicologicamente, das pessoas duvidarem da minha capacidade. Então, uma das outras coisas foi treinar as pessoas pra gente ir pro stand do fórum, de uma coisa completamente nova pra mim também, que foi a BMS. Então, treinar todo mundo pra como se comunicar, como agir, qual estratégia a gente vai usar, quando é um lead valioso, quando não é, quando a gente dá um brinde X, um brinde Y, onde a gente tem que se posicionar estrategicamente no stand, ter aqueles momentos de troca, de simulação que a gente fez com todo mundo, e uma equipe grande de 15, 20 pessoas que a gente teve, foi uma coisa que pra mim, profissionalmente falando, foi enriquecedora. Então esse ano também a gente vai estar em grandes eventos, que é o VTEX e o Fórum, e já me dá uma segurança pra fazer isso com autoridade ainda maior do que eu tive ano passado. Já participei de projetos grandes também na Blue, que eu acho que são significativos para o que a gente tem hoje. Então, a construção do processo seletivo, que a gente não tinha muito bem estruturado. Então, hoje a gente tem todo um teste, todo um filtro, um guia de entrevista com base no que a gente espera e com base no nosso código de cultura. Teve a formação de líderes também, que é um programa de 6 meses que a gente tem para
pessoa se candidatar a uma vaga de líder e passar por esse período de aprendizado, entender se faz sentido para a vaga e para a posição e o que a gente espera daquela pessoa. Então, tem uma sessão de entender a capacidade daquela pessoa tecnicamente, situacionalmente, não sei se essa palavra existe. Enfim, testes situacionais, de como lidar, né, com aqueles pontos de gestão na prática, que é a parte mais difícil. Certificações, cursos, enfim, tem todo um processo bem desenhado que eu construí com as meninas desse programa de formação de líderes que a gente tem dentro da Blue. O inglês é uma coisa que eu tô me dedicando, ainda não é 100% uma conquista, mas pra mim era uma barreira muito grande antes, porque eu sempre tive dificuldade, eu estudei na escola, mas tipo, muito básico do básico, que você também não acaba absorvendo muito, e ano passado e esse ano vou continuar me dedicando muito, mas ano passado eu coloquei isso como uma das prioridades e eu sinto que eu evolui muito mais, então hoje eu já consigo entender muito mais o que as pessoas falam, ler muito bem, ainda precisa trabalhar a fala, a escrita, enfim, mas eu acho que eu já consegui evoluir, então pra mim é uma coisa que tirou um pouco dessa barreira que eu tinha com o inglês, que também me levou a ir pro curso da AWS com vocês em Nova York, então fazer um curso em outro país, em outra língua, vocês confiarem. Isso a mim foi muito gratificante para minha carreira e pessoalmente também, porque foi uma coisa que eu fiquei, caraca, tô tendo essa oportunidade, então eu preciso me desafiar ainda mais, me dedicar ainda mais para que o quanto antes eu faça por merecer e estar em coisas maiores com vocês. Acabei falando só de Blue, né? Mas beleza. A BMS também, a gente começou mais no finzinho do ano passado a dedicar um tempo maior. Vocês também me chamaram para fazer parte disso. Isso também demonstra essa confiança e também é um marco para mim, porque eu sei e acredito muito que a gente tem muito a crescer, tem muita coisa para fazer. Mas é aquele sentimento de lá no começo da Blue. Então, caramba, eu tenho muita coisa para crescer aqui também. Isso me desafia a aprender mais, a estudar mais, a me dedicar mais, me organizar mais, porque agora são duas empresas, são duas coisas diferentes, são duas responsabilidades grandes. Mas ver a BMS já faturando, para mim, é uma coisa muito legal, porque todos são clientes meus. Então eu fico, caraca, isso é muito gratificante, a gente vê do comecinho as coisas acontecendo e crescendo ali, uma empresa do zero. E ter essa autoridade também para fazer isso hoje, com muito mais segurança, porque eu passei por isso lá no começo da Blue, é muito legal. Então, hoje a gente já faz as coisas com uma clareza muito maior. Então, aqui a gente precisa fazer isso, isso e isso, tem esse processo para definir, a gente sabe o que a gente precisa fazer. Isso é muito legal também, porque a gente já tem bagagem para isso. Mas é muito gratificante ver ali a BMS faturando, a gente ter uma equipe crescendo para isso. E eu acredito muito na empresa, assim, porque ela vai crescer muito. Acho que é isso, assim, mas pra mim, num geral, o que é mais importante e que a Blue é um meio disso, é poder proporcionar uma vida melhor pra minha família e um futuro melhor pra mim, porque eu tô trabalhando pra que as coisas sejam diferentes do que foi pra minha família, mas poder proporcionar coisas para eles que talvez, se eu não tivesse aqui na Blue com esse cargo, eu não teria. E ser essa inspiração também para as pessoas, porque eu venho de uma cidade de classe C. Turbulenta, vamos dizer assim. Não quero falar mal da minha cidade. Mas que as pessoas não têm muita expectativa de crescer, assim, sabe? Então, sei lá, eu tinha amigos que queriam fazer intercâmbio ou que já falavam inglês porque os pais tiveram oportunidade de pagar, e na minha realidade, do meu convívio, dos meus amigos, da minha família, sempre foi algo muito distante eu viajar pra Disney, que foi uma coisa que eu fiz ano passado, que era o meu maior sonho, assim. Então, lá atrás, em 2018, talvez eu não tivesse essa expectativa.
E hoje eu sei que é uma coisa que as pessoas olham pra mim, do meu convívio, da minha família, e que ficam, caramba, isso é possível se eu me dedicar, se eu trabalhar pra isso e estudar também. Então, a minha irmã tem os meus sobrinhos, que são novos, que eu tento influenciar muito nesse sentido de estudo, de se dedicar, de querer ser alguém na vida, de almejar coisas grandes para que a gente trace metas para alcançá-las. Então, não sonhar pequeno, porque é possível, sabe? Então, acho que para mim é a coisa mais valiosa, assim, eu poder dar essa perspectiva para as pessoas próximas a mim que antes talvez não teriam na vida, assim. E, por exemplo, vou fazer uma pergunta que talvez a conotação da pergunta pareça pesada. E talvez seja pesada. Você se sente sozinha nessa posição que você tá, por exemplo, dentro do seu círculo familiar? Porque aonde eu quero chegar com a pergunta? Contextualizando. Você quebrou a bolha. Uhum. Então você não teve uma referência que, por exemplo, para sua irmã, que é mais nova que você, é muito mais fácil ela olhar e falar, poxa, a Karen seguiu esse caminho, deixa eu seguir o caminho da Karen. Sim. Ou o Lourenço olhar pra você e falar, poxa, a Karen seguiu esse caminho, deixa eu seguir o caminho da Karen. Tudo bem que ele é bem pequeno, daqui 20 anos ele vai fazer isso, 15 anos ele vai fazer isso. Mas eles têm aonde olhar. Sim. Você não teve. Exato. Com certeza, eu acho que por vários momentos, assim, tem muita gente que tem os pais ali como uma referência de tipo, o que eu faço nisso e aquilo. E não que meus pais não sejam, porque meus pais são muito inteligentes e tudo que eu preciso, eu recorro a eles. E, pai, tá acontecendo isso, isso e isso, como você agiria? E eles sempre têm respostas muito boas, orientações muito boas. Eu acho que eu sou muito parecida com ele também. Mas eu nunca tive uma referência de profissional, assim, que esteve num cargo tão alto ou numa posição em que eu esteja hoje. São pouquíssimas pessoas e não tão próximas assim. Então, por várias vezes é aquilo, se vira e aprende, sabe? Mas isso também é muito bom, porque isso faz com que eu corra atrás e que eu aprenda de fato ali o que eu preciso e não fique me encostando, de certa forma, no entendimento de outras pessoas. Porque todo mundo vai interpretar as coisas de uma maneira, mesmo que a gente esteja lendo o mesmo livro. Você vai tirar um aprendizado, eu vou tirar outro. E é muito melhor que a gente tenha aquela bagagem ali, que a gente construa isso do zero. Claro, é muito bom ter apoio e eu sempre tive de vocês, assim, trabalhando na Blue, trocar com vocês, mas isso me fez aprender muito mais, crescer muito mais rápido também, por ir atrás das coisas e não ficar, essa pessoa aqui pode fazer, essa pessoa aqui pode me orientar a como fazer, porque é o caminho mais curto e mais fácil. Você ir atrás, você se dedicar, você fazer um curso, você estudar, você ver um vídeo no YouTube, que seja, enfim, qualquer coisa. Você estar inserida ali e buscar isso do zero é muito diferente do que alguém te dar o caminho pronto. Então isso, com 24 anos, me fez crescer muito mais rápido por não ter essa referência necessariamente muito próxima. Acho que meus pais são referência de várias coisas, de valores, de conduta, me ensinaram muito, me colocaram muito essa responsabilidade, então eu sou a profissional que eu sou porque meu pai me ensinou muito bem sobre honestidade, sobre responsabilidade, então desde o momento zero que eu entrei na Blue, meu pai falou, se o seu chefe pedir pra você limpar o chão, você limpa o chão, mesmo que não seja o seu escopo. Então isso me ensinou muito, mas é isso. Excelente, porque realmente quando você não tem referência próxima, acaba sendo uma coisa mais difícil, porque é um caminho solitário. Você ter que encontrar as respostas para as próprias perguntas e você tem que ter o ímpeto de o tempo inteiro olhar para isso sozinho é muito mais difícil. Sim. Mas é legal porque você, dentro... eu sei que você é uma pessoa religiosa, por exemplo, dentro dos caminhos de Deus, por exemplo, ele diz que nós temos que tocar as pessoas de uma forma positiva. E por mais que você se sinta sozinho na jornada, você está tocando pessoas de uma forma positiva, né? Então Sim, dá um servindo. propósito para isso, né? Acho que é muito sobre estar nesse cargo, é muito sobre servir as pessoas e influenciá-las positivamente, né? Que é muito do que minha religião prega e que eu acredito. Então, às vezes a gente fica chateado, a gente acha que aquilo... Putz, por que eu tenho que fazer isso? Ou por que eu tenho que ser justo nessa situação se não estou sendo justo comigo? Então, é muito relativo isso, mas você optar pelo certo sempre
uma hora o resultado vem, e não é eu acredito, né? Eu, Karen, acredito que não são as pessoas que vão reconhecer isso, é Deus. Então, se eu tô aqui, com certeza é porque ele me confiou esse cargo e vou continuar tentando merecê-lo, fazendo as coisas o mais certo possível, com a melhor conduta possível e tentando só inspirar positivamente, porque tem esse peso também da gente ser muito relevante na vida das pessoas e poder machucá-las de alguma forma com uma palavra maldita, algo mal colocado, ou como você falou aquilo, não necessariamente o quê, mas eu tento me policiar ao máximo para ser uma influência positiva na vida das pessoas. Então, esse é um caminho difícil, mas e doloroso às vezes, você se sentir sozinha e tentar correr atrás de tudo sozinha e não ter talvez esse apoio. Mas com certeza eu não seria a Karen que eu sou hoje, eu não teria a bagagem que eu tenho hoje se eu tivesse esse apoio, porque talvez eu não tivesse me dedicado tanto quanto eu me dediquei. Entendi. E o que você pode contar para nós, olhando a sua carreira também, talvez essa seja um pouco mais difícil de responder. Não é pegadinha. Erros que você cometeu. Erros que eu cometi? Muitos. Eu acho que por alguns momentos eu tentei atropelar algumas coisas. Eu acho que a gente já... Lá atrás eu lembro da gente ter algumas conversas, deu tipo, Gabs, mas e aí? O que vai ser da minha carreira, sabe? Quando que eu vou crescer e tal? Eu tentei atropelar alguns processos porque eu me achava preparada para aquilo e talvez até eu tivesse, mas eu não tivesse a maturidade para lidar com aquela posição. E beleza, porque pessoas maiores me colocaram os pés no chão ali, falaram, não é agora, não é esse o momento. Mas eu ter mais paciência com as coisas e com o tempo das coisas, assim, o tempo de Deus é perfeito e eu colocar o pezinho no chão e falar, isso vai acontecer quando tiver que acontecer e não ficar ansiosa tentando fazer aquilo acontecer com as minhas próprias mãos, é uma das coisas. Você quer exemplo de erros que eu cometi exatamente? Na verdade, seriam coisas mais generalistas no sentido de, por exemplo, que possa servir como exemplo para quem tá vendo. Então, esse foi um caso. Você acabou de pontuar, por exemplo, eu tava talvez atropelando algumas coisas e eu percebi que isso poderia ser feito de uma forma diferente. Então, seria mais porque, geralmente, quando a gente fala de conquistas e sucesso, tratar disso para as pessoas é muito simples, mas o sucesso ele é alcançado por erros sucessivos. Então é mais nesse sentido de olhar com coisas que você fez que, por exemplo, aprendi com aquilo e aquilo me levou para um caminho diferente que eu tive o sucesso. Eu acho que uma outra coisa também que tá muito ligada ao que a gente estava falando agora, que é sobre ser sozinho. Isso me deu muitos aprendizados, mas também, de certa forma, fez com que eu não soubesse pedir ajuda. Então, saber que em vários momentos você vai precisar do outro e você não é autossuficiente para fazer tudo, você não sabe tudo e tá tudo bem. Então, eu tinha muita dificuldade em pedir ajuda, de tipo, não tô dando conta ou não sei fazer isso daqui e beleza que eu vou me esforçar para aprender, mas por algumas vezes a gente não vai seguir no caminho certo, a gente precisa de realinhar a rota. Então, por algumas vezes eu me sobrecarreguei muito por não saber pedir ajuda e tá tudo bem. Eu acho que perguntar é muito importante e eu tento não passar essa cultura pra frente porque as pessoas só aprendem perguntando, praticando e errando também. Então, é permitido... Tenho falado muito isso também, as pessoas já estão cansadas de ouvir. É permitido errar, mas não é permitido insistir no erro. E o que leva ao ponto de eu não admitir comigo mesma não admitir falhas, assim, em geral. Então, eu me culpo muito quando eu erro com alguma coisa, ou em alguma conduta, ou aquilo não era o esperado por alguém, enfim. Ou, às vezes, a pessoa só interpretou errado mesmo e, enfim, ainda me culpar por isso. Então, eu ter essa cabeça também mais centrada de que tá tudo bem errar e vai acontecer e não me culpar tanto por isso, é uma das coisas que eu tenho tentado aprender constantemente.
Enfim, acho que é isso, assim, que me vem na cabeça mais generalista. Obviamente, teve vários erros ao longo da minha carreira. Então, desde como escrever um bom e-mail no comercial, qual é o melhor título para colocar naquele e-mail de prospecção, como me comunicar ou como me portar num evento. Enfim, são coisas que a gente vai aprendendo ali na prática e que, obviamente, é tentativa e erro da gente fazer, dar a cara a tapa e tentar ali para aprender. Mas é isso. O que você vê hoje como sendo os desafios da sua carreira agora? O inglês. Eu acho que eu tenho muita oportunidade de crescer, vocês já conversaram comigo sobre, mas a gente tá num momento de expansão e eu sei que a língua vai ser muito importante, então eu tô me dedicando muito para isso. Então, pessoalmente falando, esse é um dos meus desafios, Karen, assim, de falar fluentemente inglês para que eu possa me desafiar a outras coisas, a ser imersa em outros países, outras culturas, para elevar os resultados da empresa em outros lugares e não só dominar o Brasil especificamente. Então é uma coisa que eu almejo, mas que eu sei que também depende muito de mim nesse quesito, porque é isso que vai me fazer, sei lá, prospectar um cliente nos Estados Unidos. Então, pessoalmente falando, o inglês hoje. O mercado ele é muito volátil, como a gente estava falando, então é um desafio, querendo ou não, da gente estar sempre atualizado, tentar se dedicar para estudar, aprender, enfim, é uma das coisas que eu tento sempre colocar como prioridade também, tá sempre estudando alguma coisa, mas é isso também que eu consigo pensar, assim, de bate-pronto. Tá. Mas acho que o inglês, especificamente, que eu tô muito Seria o presa no maior de inglês. todos porque você enxerga que todas as suas outras oportunidades, elas poderão emergir mais rapidamente com você completando isso, por exemplo. Sim, eu acho que... Colocando numa ordem cronológica, digamos assim. Se eu olhar pra minha carreira, Karen, profissional, pra onde eu quero ir e o que talvez possa me impedir nesse caminho, talvez seja a língua. Obviamente, me formar no MBA também é uma coisa, um dos requisitos da Blue agora, então estou fazendo MBA e pretendo me formar para que também seja uma barreira a menos quando tiver essa oportunidade, para criar repertório, enfim, conseguir liderar mais pessoas. Acho que estudar um pouquinho sobre esse mercado também de branding, enfim, o que vai vindo aí pela BMS é uma coisa que eu não domino, que eu preciso dominar, então é uma das coisas que vai me desafiar e que tem me desafiado, porque é uma coisa que eu não sei fazer e tô aprendendo também na prática, então dando a cara a tapa ali, falando com os clientes, mostrando o que eu conheço, mas é uma coisa que eu sei que eu preciso aprimorar com certeza, que pode ser muito melhor. Mas, assim, são as coisas que hoje, para que eu cresça tanto em Blue quanto em BMS, é o que mais são as minhas prioridades, né, no momento. Estudar um pouquinho mais sobre os serviços de BMS, me aprimorar no inglês, terminar a faculdade. E, aproveitando o BMS, como que para você está sendo fazer parte da concepção da empresa? Porque o interessante a gente pode dizer que você fez parte da concepção da Blue também, porque a Blue é uma empresa, nasceu como uma startup, não que a gente tenha perdido essa essência, a gente continua, mas quando você entrou, por exemplo, na Blue, você era muito mais jovem, muito mais imatura, no sentido de bagagem que você carregava até ali, e ainda assim você participou com uma força muito grande no que foi a construção da empresa até onde a gente está agora. Não somente carregamos você para a BMS, que é uma nova Blue, digamos assim. Então, a gente retornou aquele clima de startup, onde nós somos agora 11 pessoas, e sendo 11 pessoas nessa estrutura, pelo menos aqui no Brasil, tudo vem da gente. Então, todo mundo faz um pouquinho de tudo, conversa sobre tudo, e a gente tenta fazer isso. Aonde eu quero chegar com essa contextualização? A sua presença e participação dentro da BMS, sendo hoje a Karen com a bagagem que a Karen tem, a visão de mundo que a Karen tem, que é totalmente diferente da Karen de 6 anos atrás, como que está sendo para você lidar com isso? O que isso representa? É um pouco mais confortável do que lá na Blue, porque agora a gente
já sabe mais ou menos para onde ir, eu já tenho um relacionamento com o mercado, então, como eu vou atuar na área comercial, isso teoricamente facilita as coisas. Mas eu acho que o desafio para mim vai ser equilibrar as duas coisas, porque na Blue eu só tinha a Blue e na BMS eu tenho a Blue do mesmo jeito, com Sim. as mesmas tarefas, com o mesmo escopo, com as mesmas responsabilidades e a mesma carga horária para entregar o que eu preciso entregar. Então, continuo tendo uma meta de faturamento do departamento para atingir, e agora eu tenho uma outra meta de faturamento para atingir dentro da BMS. Então, as cobranças é em dobro, a responsabilidade é em dobro, mas com relação à bagagem em si é um pouco mais confortável por eu saber mais ou menos quais são os caminhos que a gente precisa seguir. Óbvio, vai ser diferente algumas coisas, apesar de estarmos no setor de marketing digital, agora a gente está falando de uma tecnologia que requer mais técnica, né? O pessoal precisa dominar um pouco essa parte técnica das coisas. Então, também é um desafio para mim de aprender e conseguir transmitir essa informação e fazer com que as pessoas criem esse interesse pela BMS, mas para mim o maior desafio, assim, vai ser equilibrar as coisas e tô tentando aos poucos deixar a Blue o mais estruturado possível, o menos dependente possível de mim, para que eu consiga me dedicar mais à BMS e fazer as coisas acontecer na BMS. Mas eu acho que ter essa segurança de que eu já sei algumas coisas torna o caminho um pouco mais fácil. Eu acho que realmente hoje o nosso ponto vai ser o tempo para dedicar a cada coisa e priorizar o que precisa ser priorizado ali, o que a gente entende que vai ser primordial naquele momento, porque vai ter quarta que vai ser a Blue, vai ter quarta que vai ser a BMS, enfim, eu acho que vai ser muito da gente aprender a equilibrar os pratos nesse caso especificamente. Mas com uma maturidade muito maior, com uma consciência muito maior do que precisa ser feito, com uma noção de processos melhor. Então, como é que a gente vai estruturar aqui? Porque é do zero também, apesar de a gente já ter coisas em Blue que a gente possa, de alguma forma, reutilizar. Quais ferramentas serão melhores para fazer com que a gente não sofra tanto quanto a gente sofreu na Blue? Quais são uma noção de mercado também de quais clientes a gente quer atingir, quem que a gente quer buscar, o que vai elevar o nosso resultado na BMS. Então, eu já tenho isso na minha cabeça. É realmente a gente colocar em prática agora e também vai ser um processo gradual. Eu tenho consciência de que vai ser aos poucos, porque não tem como eu simplesmente sair da Blue. Óbvio. E... beleza, agora eu trabalho na BMS e a gente tem tido muito essa conversa, né, com o pessoal desse processo ser mais gradual. Mas é isso, eu acho que é uma tranquilidade um pouco maior por já saber mais ou menos o que precisa ser feito, não 100%, porque tem muita coisa nova. Os desafios são muito maiores, São na verdade, muito né? maiores e diferentes, mas para mim é isso, equilibrar as duas coisas, porque a gente tá atuando e tem a responsabilidade de duas empresas e eu especificamente do faturamento das duas. Então é desafiador por isso, da gente traçar ali os objetivos e saber quando a gente precisa deixar alguma coisa cair para fazer com que outra cresça, porque vai ser assim, não tem como eu fazer meu dia ter 48 horas. O resto da vida vai ser sobre equilibrar pratos e saber lidar com o que é mais emergencial naquele momento, né? Sim. O que você considera, olhando a tua carreira toda, que são fatores de sucesso que a Karen carrega? Acho que construir, para mim, assim, olhando a minha carreira num geral, tanto que abrange BMS, Blue, enfim, é o networking e criar essa confiança nas pessoas. Eu sinto que eu tenho uma rede que confia no meu trabalho. Então, hoje na Blue, por exemplo, Interna e externa, né? eu não prospecto mais. Então, todo o meu resultado é com base no que eu já construí. E é muito legal a gente ver isso acontecendo, é muito gratificante ver isso acontecendo, porque eu tenho pessoas que confiam no meu trabalho, confiam na Karen como profissional, e, enfim, eu vou levar para a vida de qualquer forma, independente da Blue e de BMS, eu vou levar isso comigo enquanto profissional, mesmo que eu não esteja aqui. Então, acho que ter construído essa confiança no mercado que a gente atua é muito valioso para mim.
ter construído essa confiança também com vocês, então vocês confiarem no meu trabalho, vocês saberem ali da minha capacidade, acreditar que eu vou estar sempre dando o meu melhor para fazer as coisas acontecerem, me confiar coisas grandes, é muito gratificante também. Muito, muito romântica agora, mas uma das coisas também que estar inserida nesse mercado fez foi conhecer o Rui, então conheci meu futuro marido nesse mercado, e não é uma coisa que tem a ver com Blue necessariamente, mas eu vou levar pra vida. É uma coisa pra você importante? Exato, e eu vou levar pra vida, então foi um meio para que eu construísse a minha família de alguma forma. E é isso, assim, pra mim eu acho que o maior ponto é ter construído isso com o mercado, através desse networking, eu ter construído esses elos ali de confiança com algumas pessoas, com várias pessoas no mercado digital. E você tem dicas pra como construir networking? É difícil, galera. Mas eu acho que networking especificamente é você conseguir se conectar com essas pessoas e não necessariamente sobre o retargeting, que é o nosso meio de atuação, sobre o branding, enfim, sobre o que você quer vender para aquela pessoa, né? É muito sobre construir essa confiança para que a pessoa entenda que o que você está oferecendo para ela faz sentido para o negócio dela, vai ser importante para você conseguir elevar os seus resultados no mercado. E nem tudo vai ser sobre trabalho. Muitas vezes você vai construir isso numa conversa sobre Big Brother, que é o assunto do momento. Então, estar antenado vai ser muito importante. Foi um conselho que eu falei que o Celso me deu lá no começo. Que eu lembro que a primeira coisa que ele perguntou pra mim é que se eu sabia o que era o SpaceX. Uhum. E eu fiquei assim, não. Aí ele falou, então, é importante que você saiba um pouquinho de cada coisa, porque para você construir essa conexão com o mercado vai ser dessa forma, não vai ser tem você que se falando... fazer interessante de alguma forma, né? Não vai ser você vendendo cada pessoa o interesse retargeting. vai ser outro. Exato. E eu acho que você se preparar o máximo possível para você saber que quando você precisar demonstrar autoridade sobre aquilo, você domina sobre o assunto. Você é a pessoa que domina sobre aquilo. Então, qualquer pessoa que vir conversar comigo, eu sei que eu domino sobre o retargeting. Ela pode me perguntar qualquer coisa. Talvez eu não tenha todas as respostas, mas dentro daquela conversa eu sou a pessoa que domina aquilo. Então, passar essa autoridade é muito importante, porque senão você fecha porta por falta de conhecimento, por falta Geração de confiança. Exato. Dedicação, faça o básico bem feito, não procrastine, porque no comercial não tem espaço para isso, não é se preocupar com o resultado do mês ou o resultado do quarter, mas é você querer crescer mais, querer ter uma comissão maior, é você mirar no objetivo da empresa e no seu objetivo enquanto profissional ali dentro daquela empresa e não ficar só preocupado necessariamente com aquele resultado específico, mas em ser o melhor, em vender melhor, em trazer um cliente que não vai virar um churn ali em 3 meses só para eu bater a minha meta, sabe? A gente pensar realmente na qualidade do que a gente está fazendo. Então, eu sempre fui muito preocupada em fechar um negócio em que o cliente se sinta confortável com o que a gente está fazendo, mas que também seja bom para a Blue, porque não adianta só a gente levar em consideração o que o cliente quer ou que é muito bom para a Blue, porque eu vou fechar uma porta de alguma forma. Então, eu sempre fui muito preocupada com a qualidade do que eu estava fazendo ali para a empresa e para o cliente também, porque é assim que eu vou criar confiança nele. É ele sabendo que o que eu desenhei é melhor para o negócio dele, faz sentido para a necessidade dele daquele momento e construir essa confiança com essa autoridade sobre aquilo. Mas é isso, acho que faça o básico bem feito, dê o seu melhor com os recursos que você tem, reclame menos, porque a gente tem o hábito de só, putz, eu não tenho um CRM, eu não tenho um Zendesk para mensurar isso e aquilo, mas com organização a gente consegue dar um jeito em tudo e dar o nosso melhor, tirar insight. Acho que também é importante a gente analisar o que a gente está fazendo. Então, eu sempre tive o hábito de falar,
isso aqui deu certo, por que que isso deu certo? E isso aqui deu errado, por que que isso deu errado? Então, fazer essa análise do meu trabalho é muito importante para que eu evolua. E não só fique esperando também que o meu gestor fale, ó, você errou nesse call, porque ele não vai estar com você 100% do tempo, ele não vai saber o que você está fazendo 100% do tempo. Então, é importante a gente ter essa responsabilidade da gente olhar para a qualidade do que a gente está fazendo e fazer essas análises Autocrítica, né? vai ser muito importante. Acho que, para mim, sempre melhorou o meu resultado, levou o meu resultado para um patamar mais alto eu fazer essa análise. Eu tive um churn, por que que esse cliente virou churn? É performance? Foi por conta de uma falha no processo de implementação? Enfim, para que eu também possa levar para minha gestão insumo para que a gente melhore enquanto empresa. Então, foi aqui que a gente falhou, então aqui a gente faz parte da liderança ali, talvez mapear um processo para que esse processo melhore. Uhum. E que a gente não perca esse cliente. Aqui eu trouxe esse cliente, ele deu muito certo, ele tá com a gente até hoje. Eu tenho um cliente que tá com a gente de 2018 até hoje, que eu fiz parte do processo de vendas. Por que esse cliente deu certo? Foi a negociação, foi o relacionamento que eu construí com ele, que fez a gente ter essa proximidade e ele confiar, enfim, também nos momentos de turbulência para nós. Então, sei lá, migração do GA4. Pra gente foi uma coisa que acabou mexendo muito no nosso faturamento, impactou bastante nos números. E com certeza, muito dos clientes que confiam no nosso trabalho seguraram ali a onda pra gente chegar num processo que fazia sentido para todo mundo, numa negociação que fizesse sentido para todo mundo, por mais que naquele momento específico não fizesse sentido para ele. Então, é isso. Eu acho que fazer essa autocrítica do seu trabalho vai ser muito importante para você entender onde você está errando e onde você está acertando, para que você continue acertando, que você não continue errando, para que você seja melhor sempre, assim, porque sempre dá para melhorar. E, por exemplo, o que dá para perceber na sua fala, e isso é uma coisa que você fala com vibração nos olhos, é clareza num possível propósito. Você sabe o que você quer. Nem todo mundo consegue se desenvolver bem porque nem sempre sabe o que quer. O que você pode falar para essas pessoas? Como que você descobriu a clareza do que você quer para tornar fácil você ter essas ações do básico bem feito? Eu acho que a gente precisa conectar o nosso propósito de vida com o propósito da empresa, porque às vezes a gente quer muito ser, sei lá, astronauta, mas como a Blue vai te proporcionar ser astronauta, sabe? Talvez com dinheiro, talvez seja uma coisa a curto prazo, e beleza, mas você traçar esses objetivos e ter muito claro qual é o papel daquela empresa na sua vida e como que ela vai te fazer alcançar isso. E você entender o que você quer para você, não só na sua carreira especificamente, mas para sua vida, vai te guiar para que você trace metas ali, porque se você quer ser astronauta, você precisa ganhar mais, você precisa melhorar no seu trabalho para que você cresça profissionalmente, que você ganhe mais, que você junte mais dinheiro para você ser astronauta. Enfim, uma profissão muito aleatória, eu falei. Mas eu acho que você conectar o seu objetivo de vida com o seu objetivo profissional e entender que o que vai ser esse meio, sabe? O que vai te fazer alcançar isso. Vai ser a Blue, vai ser outro lugar. Ali a Blue talvez seja só a experiência que você precisa, a bagagem que você precisa, mas você tem essa clareza, isso tá claro também com a empresa, é um jogo combinado com a empresa, porque não adianta nada eu, enquanto líder, ficar me dedicando ao máximo para uma pessoa se desenvolver e crescer se ela não quer aquilo pra vida dela. Não é o objetivo dela. Então, ela não vai dar o melhor dela automaticamente. Sim. Ela não vai estar dando o melhor que ela pode porque ela não almeja aquilo. Ela não quer crescer, ela não tem motivação para crescer. Então, acho que conectar isso vai ser muito importante, assim. Eu sei o que eu quero para mim enquanto profissional, eu sei o que eu quero para minha vida, aonde eu quero chegar, seja com relação a grana, coisas materiais, uma viagem que eu quero fazer, eu sei... eu tenho as minhas metas ali, e talvez esse seja um caminho, né? A gente desenhar as metas do ano que seja, ou fazer a dinâmica da foto de se imaginar daqui 5 anos, para você definir o que você quer e o que você espera da sua vida, para que dentro disso, com o que você tem de realidade, você trace esses objetivos e dê o melhor que você pode, porque sem isso é só você acordando e fazendo a sua rotina ali sem muito propósito, sem saber o porquê que você está fazendo aquilo. E por que eu perguntei isso? Porque dá pra ver que desde o começo da nossa relação, que começou em 2018,
Você sempre foi essa pessoa que queria fazer acontecer. E as pessoas que querem fazer acontecer é porque querem chegar em algum lugar. Uhum. E isso pra você é claro. Sim. As pessoas, a maior parte das pessoas com quem a gente lida, seja liderado, amigo, até pessoas da nossa família, colocam a culpa nas coisas. Então, poxa, eu tô trabalhando na empresa há tantos anos, eu não sei, não sou promovido, a empresa não me reconhece. Mas o que verdadeiramente você tá fazendo fora da caixa, em alinhamento com o propósito da empresa, barra com o seu, sabe? Uhum. Eu vejo que a principal pergunta seria pra gente falar um pouco, abordar sobre como a gente lida com a parte emocional dos nossos liderados, no sentido de muitas vezes a gente precisa tocá-los num ponto pessoal, de sentar com ele e falar o que você espera, por exemplo, a gente quer do comercial, uma coisa mais palpável para nós. O que você espera fazer em curto prazo? Eu preciso trocar de carro. Para trocar de carro você precisa do quê? De dinheiro. E aí, o que você está fazendo no seu dia a dia para te proporcionar dinheiro? Porque se você vender, você tem comissão. Então, será que as ações que você está tomando no seu dia a dia vão te proporcionar gerar mais venda, que vão te gerar mais comissão, que vão te gerar mais dinheiro para você comprar o carro? Uhum. Porque as pessoas elas não têm clareza, muitas vezes, do processo. Acho que isso é uma cultura do brasileiro. A gente olha, vamos falar de OKRs que você falou. A gente olha muito pro ou e não pros QRs. Uhum. A gente olha onde a gente quer chegar. Eu me imagino de Ferrari. Como você vai fazer isso não tem muito bem definido, né? Exatamente, eu me imagino de Ferrari. Mas o que eu tenho que fazer todo dia para chegar na Ferrari? Sim. Isso não importa, porque eu quero estar com a Ferrari. E aí entra a frustração, entra a ansiedade, entra a pessoa achar que ela não é valorizada. Porque nesse exemplo bobo que eu dei, o cara ele quer ter a Ferrari. Ele, sei lá, um estagiário. Só que ele quer ter a Ferrari amanhã. Uhum. Cara, não vai funcionar assim a menos que você ganhe na Mega Sena. Sim. Entendeu? Mas uma das coisas que eu ouvi recentemente, que me marcou bastante, é que a gente só suporta o presente se a gente renova as nossas esperanças. Então, tem dias difíceis e terão dias que a gente não quer lidar, não quer ver a cara de ninguém, mas que a gente tem que cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu suporto isso porque eu sei o que eu quero. Porque eu renovei no final do ano as minhas esperanças. Então eu quero viajar para Disney, eu quero me tornar diretora comercial, eu quero aprender a falar inglês. Então eu tenho objetivos muito claros e eu suporto talvez os momentos difíceis por conta disso, porque eu sei o que eu quero e para eu alcançar isso, eu preciso ter disciplina para aquilo. Para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, é uma das coisas que me marcou, porque sem isso, sem ter o que te move, o que você quer para sua vida, você só vive no automático, né? É isso que tem para hoje, o dia tá uma merda, tá tudo bem, e é isso. Então, acho que é uma das coisas que tem me marcado, assim, porque a gente precisa disso, o ser humano precisa disso, renovar as esperanças. Então, beleza, você quer crescer aqui dentro? A renovação da sua esperança vai ser que você tenha a oportunidade de sair de analista júnior para analista pleno. E para isso você precisa fazer isso, isso e isso. Então a gente renovou a esperança daquela pessoa, ela automaticamente vai se cobrar para cumprir aquele objetivo e ter motivação para fazer aquilo. Então, acho que é importante também a gente ter isso mapeado, a gente renovar sempre essas esperanças ou realinhar a rota, porque às vezes o que você traçou de objetivo é desconexo com o que você tem na realidade. Não tá dentro do que o destino espera para você, o que você consegue ali dentro do seu dia a dia. Então, às vezes, a gente também saber falar, putz, eu tô batendo muito nesse caminho aqui, ele não funciona, já vi que não dá certo, vou realinhar a rota para tentar alcançar isso que eu quero, isso que eu almejo, porque esse caminho não tá dando certo. Uhum. É importante também a gente reavaliar e falar, putz, esse caminho não dá, vamos seguir por outro. E a Karen fazendo uma análise do nosso mercado de marketing digital. O que você enxerga do nosso mercado hoje? Eu acho que tem muita oportunidade, muita, sim, tanto que se não tivesse, a gente talvez não estaria com a BMS aí, então acho que tem muita coisa pra gente explorar, tem muita coisa pra gente aprender, com certeza. É um mercado, como eu já falei, que muda muito, então a gente estar inserido nele requer disciplina do nosso lado, de estudar, enfim, aprender a
absorver essas oportunidades que a gente vai ter e não deixá-las passar, porque também, se a gente não tá preparado, a gente deixa essas oportunidades passar. Mas o que eu enxergo é que é um mercado que ao mesmo que tem muita oportunidade, ele é pequeno, assim, às vezes a gente cruza com as pessoas que a gente fica, putz, ele já trabalhou em X lugar e tal, então todo mundo se conhece um pouco, mas o que gera muita oportunidade de negócio e de networking também, de fazer com que a gente, estando bem inserido, tendo uma autoridade sobre aquilo, a gente consiga crescer muito enquanto profissional e empresa. Então, acho que para quem quer entrar nesse mercado, estar presente, participar de eventos, assistir palestras, estudar sobre o que a gente tem, porque as ferramentas mudam muito, o tempo todo tem uma coisa nova surgindo que você precisa dominar, uma técnica nova, uma mídia nova, uma agência nova, enfim. Então, acho que a gente, para quem quer entrar nesse mercado que ainda não conhece muito, é interessante começar ali estudando um pouquinho sobre todas as frentes que a gente pode seguir, porque também tem muita coisa, né? É muito diverso, assim. A gente acha que a gente domina de mídia, mas a gente domina uma das coisas de mídia. Então tem muita coisa para fazer, tem muita oportunidade de crescimento. Excelente. E, bom, olhando, indo para um caminho final aqui da nossa conversa. Eu sempre peço para as pessoas dizerem algo que mudou a sua vida e que também pode mudar a vida de quem está assistindo a gente. Pode ser um livro que você leu, um conselho que você teve, como o do Celso que você falou, que ele te falou lá no começo, seja interessante, aprenda sobre as coisas, para você ser uma pessoa interessante e cativar todo mundo, por exemplo. Algo que mudou a minha vida? Nossa, que pergunta profunda. Eu acho que conviver com pessoas, a gente é a régua das 5 pessoas, né? Tem essa teoria aí, que a gente é a régua das 5 pessoas que a gente convive. Eu acho que mudou a minha vida conviver com pessoas mais velhas, mais experientes, com uma cabeça muito melhor que a minha, com expectativas de vidas de patamares maiores, fez com que eu pudesse sonhar com coisas maiores também e corresse atrás para isso. Então, talvez se eu continuasse com o mesmo... E não que ele seja um problema especificamente, tá? Mas se eu continuasse frequentando os mesmos lugares, com as mesmas pessoas, eu continuaria com a cabeça que eu sempre tive, que eu fui construída e criada ali. E conviver com pessoas com expectativas de vidas diferentes, em patamares de vidas diferentes, fez com que eu almejasse coisas maiores. Então, com certeza, isso mudou a minha cabeça para que eu pudesse me dedicar e crescer. E a Blue, obviamente, é um meio ali para isso acontecer, né? Eu tomo a Blue como algo que vai me proporcionar os objetivos pessoais de vida, então construir uma família, conhecer o Rô, enfim. Foram coisas que mudaram a minha jornada pessoal também. Estar aqui e conhecer essas pessoas especificamente. Mas acho que é isso. Eu acho que conviver com pessoas com a cabeça melhor que a minha fez com que eu crescesse muito mais rápido do que talvez se eu tivesse continuado no mesmo ciclo, eu demoraria muito mais para virar essa chavinha. Acho que é isso. E tem um último Essa pergunta recado. É muito profunda, mas Sim. Eu não sei se eu respondi ela direito. Não, respondeu. Você deu um conselho para que, por exemplo, as pessoas que estão assistindo a gente possam olhar para o círculo de amizade delas e falar, será que essas pessoas hoje me provocam a ser melhor? A gente acha que não, né? A gente sempre, não, mas a pessoa é minha amiga e tá tudo bem ela agir assim, ou ela só me chamar pra estar de segunda a domingo nos rolês, mas o que isso vai te impactar lá na frente, né? E não que seja um problema, você precisa deixar de ser amiga dessas pessoas, mas pra quem que a gente vai olhar com uma inspiração de, putz, eu quero isso aqui. Tudo bem a gente querer sair, a gente querer se divertir, a gente querer priorizar certos amigos, a gente querer continuar no mesmo círculo confortável que a gente tem, mas se a gente não tiver pessoas com... Se a nossa régua tá baixa, em resumo, se a nossa régua tá baixa, significa que você tá no ciclo errado. Porque quanto maior for a sua régua, então hoje eu sou muito menos confiante
do que eu era antes. Porque eu convivo com pessoas cada vez mais inteligentes e com cargos maiores que o meu. Então, naturalmente, isso faz com que eu queira aprender mais e crescer mais. Então, se a sua régua tá baixa, se você é o mais inteligente ali, se você é a pessoa que tem a maior visão de futuro, você precisa mudar de ciclo, porque tá muito baixa a sua régua. Tá se provocando pouco. Exato. Isso vai fazer com que você fique confortável, porque você é o melhor. Então, vai fazer com que você fique confortável naquela situação, você não queira sair porque você é o melhor. Então, você se sentir desafiado ali no ambiente que você está inserido, com as pessoas que você está inserido, faz com que você, obviamente, queira crescer muito mais. Isso é interessante porque é um termo delicado, porque muitas vezes as pessoas não têm visão disso, né? Elas podem estar se relacionando num ciclo ruim, mas elas não vão ter visibilidade disso, e muitas vezes quando você busca mudar de situação, você é metido, ele tá andando com outras pessoas, ele não gosta mais da gente. É igual quando a mãe fala pra você, ai, não gosto dessa sua amiga. Quando você é criança, aí você fica assim, mãe, nada a ver, você tá me metendo louco. O que você tá falando da minha amiga aí? Nada a ver. Mas ela, obviamente, tem alguma visão com a experiência que ela tem, porque ela é mais velha, porque ela conhece sobre as pessoas, do que você quando você é criança e você não quer aceitar que aquela pessoa não é sua amiga, sabe? Por várias vezes eu paguei minha língua porque minha mãe falou sobre alguém e ela tava certa, sabe? Então, quando a gente também tenta apontar isso para as pessoas próximas, é difícil que essa pessoa entenda. Então, é uma coisa delicada e tem que ser uma autopercepção mesmo, de você fazer essa comparação e falar, caramba, com quem que eu tô convivendo, com quem são as pessoas que eu convivo e o que essas pessoas me motivam a fazer. É só pensar no agora ou é pensar a ser uma pessoa melhor, a crescer mais? Ou é só realmente, vamos pro rolê no sábado, vamos, sei lá, tô dando um exemplo do rolê especificamente, mas... Mas acho que muitas pessoas são focadas nisso, Exato. Então, acho que é isso. Faça as coisas que você precisa fazer e depois faça as coisas que você quer fazer, porque aí você pode. Então, acho que eu sempre abdiquei de algumas coisas para que eu pudesse hoje viver algumas coisas que com tranquilidade, assim. Então, me dar o luxo de sair e gastar num rolê, que é o exemplo que a gente tá dando, mas que lá atrás, se talvez eu não tivesse guardado dinheiro, eu não teria feito inglês, eu não teria feito a faculdade, eu não teria me formado, então talvez não estaria no cargo que eu tô hoje. Então, acho que a gente precisa abdicar, porque a gente é adulto e a vida é difícil mesmo, e é isso, a gente pensar com a cabeça no futuro vai ser importante, porque só pensar no agora... Quando você vê, já passou a vida e você tá na mesma posição que você tava, ganhando a mesma coisa, com o mesmo círculo de amigos. E é isso, não evolui, assim. Então, eu acho que se eu posso tirar um aprendizado que você acabou de falar, é que as pessoas também saibam enxergar que se hoje elas se encontram nessa situação de estar com determinada idade, num determinado cargo, etc., e não estão satisfeitas, delas saberem que sair daquela situação depende única e exclusivamente delas. A gente não tá falando sobre as pessoas que ela convive especificamente. Exatamente. Mas sobre ela, sobre o que ela quer. Se ela tá insatisfeita com isso, assuma a responsabilidade. É o locus interno e o locus externo, né? A gente assumir isso como nossa responsabilidade pra mudar o jogo, porque só depende da gente. É isso. E se colocar, obviamente, nesse ambiente faz com que você aumente a sua régua, que você sonhe em coisas maiores e que você cresça mais. Então, isso sobre a régua não é sobre as pessoas com quem você convive, que elas são o problema, mas o que isso te desafia a fazer na vida. É por agora, é pra você ser melhor, é pra você crescer, enfim... É sobre você fazer essa autoanálise mesmo, porque às vezes a gente até tenta dar um conselho ou direcionar essas pessoas, mas vai ser quando elas entenderem o peso daquilo. Eu falo muito pela minha irmã também, né? Não, obviamente, sem querer expor ela. Mas eu sou mais velha, então naturalmente eu quero falar, não faz isso. Ou não fica indo pro X lugar. Não frequenta, não fica com esse amigo. Só que é tipo assim, ai, minha irmã é mó chata, né? Por que ela tá me falando isso? E hoje ela, mais velha, convivendo mais comigo, a gente tendo mais essas trocas, ela talvez se inspirando em mim, ela fala isso pra mim, isso faz com que ela mude a cabeça dela e que ela
queira crescer, que ela queira estudar. Então, eu pego muito no pé Ela dela veja pra valor fazer, em outras coisas, né? pra ela fazer o inglês, que seja ela tirar o passaporte pra gente poder viajar juntas. Então, eu coloco na cabeça dela de alguma forma que ela precisa evoluir. Mudar as prioridades. E querendo ou não, os amigos que ela tem vai influenciar nisso. Ela goste ou não. Então não é pra você deixar de ser amigo, mas entenda qual é o papel deles na sua vida, assim, qual é o peso que eles têm. Ele vai ser só o amigo que você vai querer sair e beleza, ou ele vai ser a pessoa que fica te influenciando a continuar no mesmo lugar que você tá. É isso. Mas é isso. Então, é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de contribuir hoje? Não, eu falei um montão, eu nem sei se foi legal, mas... Foi muito bom, foi muito bom. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado você. Espero que as pessoas assistam e absorvam alguma coisa, porque a gente acaba não tendo tanta oportunidade ali dentro da Blue de ter esses momentos de troca, enfim, acaba sendo muito mais pontual, ou eu diretamente com o meu time, né? E acho que o meu objetivo é servir as pessoas, é inspirar essas pessoas, então acho que participar desse podcast vai ser um meio para isso. E tô aberta pra conversar, pra ouvir um pouquinho mais. Contei de uma forma muito resumida a minha história na Blue e o meu repertório, mas é isso. Mas que a gente consiga criar mais situações dessa, que você retorne aqui, de repente até como uma co-host minha, pra gente poder entrevistar alguma outra pessoa e você trazer seus próprios insights sobre a carreira da pessoa ou o mercado, visto que a gente tá conversando com muita gente do mercado, eu acho que isso é válido, porque como eu comentei com você ontem antes da gente gravar, o grande objetivo que eu tinha aqui hoje, principalmente entrevistando você, é que você é um case de sucesso muito grande. Então, que você pudesse compartilhar o seu case de sucesso com as pessoas, para que as pessoas possam enxergar que muitas vezes coisas que elas olham dentro de um panorama profissional e parece extremamente distante, se elas fizerem acontecer, não é distante, só depende delas. Sim. Então, hoje a nossa conversa, acho que deu muito para entender sobre o como as pessoas podem olhar para as coisas e fazer a vida delas acontecer. Porque você é um exemplo disso. Sim, gente, é possível. Então é isso. Obrigado, cara. Obrigada a você. Gente, muito obrigado para vocês que ficaram até o final. Quero lembrar que as nossas gravações são feitas no Blue Space, então se vocês têm necessidade de gravação de conteúdo, precisam de uma infraestrutura para poder gravar podcasts e tudo mais, a gente tem tudo que você precisa. É só vir, sentar e gravar, o resto a gente toma conta para você e a gente consegue fazer a sua ideia sair do papel. O nosso contato vai estar com o QR Code na tela e também na descrição do vídeo, é só procurar e a gente vai te atender da melhor forma possível. Muito obrigado mais uma vez, obrigado Ká e obrigado Pedrão.